Olá, graça e paz. Estamos aqui trazendo para você mais uma vez uma palavra de fé e esperança para o seu dia. E gostaria de pedir para você deixar o seu like, compartilhar e, se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ok? O tema de hoje é: qual o tamanho do teu Deus? Muitas vezes nós ficamos preocupados porque às vezes nós temos um Deus muito pequeno. Então vai depender do tamanho do nosso Deus para nós confiarmos mais ou menos. Se o nosso Deus é grande, então nossos sonhos, nossos projetos, nossa esperança é grande. Se o nosso Deus é pequeno, nossos sonhos são pequenos, nossos planos e projetos são pequenos. Então, precisamos saber exatamente qual é o tamanho do meu Deus. O salmista Davi, no Salmo 147, versículo 4, diz que Deus conta todas as estrelas e as chama pelos seus nomes. Deus conhece todas as estrelas, chamando-as cada uma pelo seu nome. Vejam só como que o salmista vê a grandeza de Deus. Então, quando você vê que Deus é grande, você tem mais coragem para lutar. Quando você vê que o seu Deus é maior do que os seus problemas, então você vai enfrentá-los com coragem. Agora, se você começa a duvidar do seu Deus, se você acha que ele é pequeno, que ele não é suficiente para garantir a vitória, para garantir tudo aquilo que você espera, então a sua fé e o seu Deus são pequenos. Deus é aquele que o próprio profeta Isaías disse que ele mede as águas dos oceanos na concha da sua mão. E além de medir as águas do oceano na concha de suas mãos, ele diz que as nações, as mais poderosas, as mais fortes, é como um pó que se pesa numa balança. Deus é grande, tremendamente poderoso. E é desta maneira que nós temos que ver o nosso Deus. Se nós vemos o nosso Deus fraco, impotente diante de determinadas situações, então nós ainda não aprendemos a conhecer o nosso Deus. Vejam só. Enquanto os discípulos não conheciam bem Jesus, eles eram fracos, covardes. Mas quando eles conheceram profundamente quem era o seu Deus, eles estavam prontos para enfrentar tudo. Não importava qual fosse a situação, qual fosse a dificuldade, eles estavam prontos para enfrentar até mesmo a morte, porque eles aprenderam a conhecer que eles tinham um Deus forte e poderoso, um Deus que estava com eles o tempo todo. Se você não crê num Deus grande, então a sua fé não tem sentido. Se o seu Deus não passa de um mero objeto, de uma mera crença, não tem sentido. Seu Deus tem que ser grande, poderoso, grandioso, que realiza sonhos. E quantas vezes eu tenho confiado nesse Deus para realizar sonhos, projetos que sonhei, e Ele, com a sua graça e misericórdia, nos ajudou e nos deu. Sonhei várias vezes e os meus sonhos foram realizados. E tenho sonhos ainda, grandes sonhos,
porque eu confio num Deus grande e poderoso. Então eu tenho certeza que esses sonhos vão se realizar. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos, projetos grandiosos para a sua vida? Se você tem um Deus grande, então tudo isso vai acontecer. Agora, se o seu Deus é pequeno, seus projetos falharão, seus sonhos desaparecerão e você continuará sempre do mesmo jeito. Mas confia e busque o Deus Todo-Poderoso, que Ele vai estar sempre à frente com você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.